Queria pedir para a doutora Maria Alice Fontes apresentar para a gente os efeitos neuropsicológicos ao longo da vida. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Maria Alice Fontes, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, e o meu doutorado ele foi na Unifesp, junto na Uniad com o LINC, o Laboratório de Neurociências Clínicas, do Dr. Rodrigo Bressan. Meu orientador foi o Dr. Acioli Lacerda. E foi especificamente sobre os usos crônicos da maconha e os danos cognitivos que isso pudesse estar causando. Então, quando a gente fala em maconha e cognição, claro que temos inúmeras funções cognitivas que vão estar entrando em jogo, mas nós não vamos conseguir falar sobre todas, vamos falar só sobre algumas delas. Eu escolhi para falar na aula de hoje sobre essa revisão sistemática, que é da doutora Nadia Solovic, que é uma pesquisadora lá da Universidade de Wollongong, né, na Austrália, e pesquisa muito sobre esse assunto. Interessante entendermos o que ela está estudando. Então, nessa revisão sistemática, ela pegou todos os estudos que tinham tarefas neuropsicológicas ou cognitivas administradas a usuários regulares ou antigos de maconha ou após a administração aguda da cannabis ou compostos sintéticos da cannabis. A cannabis era a droga principal de interesse e eram todos participantes humanos. Os critérios de exclusão é quando a cannabis não era a principal droga, quando não tinham medidas de cognição neuropsicológica, eram só questionários, as pessoas tinham problemas psicopatológicos ou condições neurológicas anteriores, fossem pesquisas animais ou tivessem medidas de neuroimagem como desfecho principal, ou também que fosse relacionado com tratamento como foco principal, ou que tivessem tarefas do mundo real que requerem integração de múltiplos aspectos da cognição, como dirigir e tudo isso. Então, eram tarefas especificamente neuropsicológicas. Foram excluídos também os estudos de caso. Então, um trabalho bem puro, né, sobre neuropsicologia. Vários estudos entraram aí, então nós estamos vendo aqui que prestem atenção nesses excluídos, que são 260, e a gente então vai analisar esses 105 trabalhos que foram apresentados nessa revisão. Fica muito claro que a memória, então, é o domínio cognitivo mais comprometido pela cannabis, e os estudos dos últimos 10 anos, eles vêm ampliando essa base de evidências. A evidência mais extensa está no aprendizado verbal e na memória de curto e longo prazo. Em relação ao uso agudo, quer dizer, a pessoa acabou de usar maconha e foi feito um teste neuropsicológico. Existe um prejuízo documentado após tanto o THC vaporizado, por esses cigarros que o Dr. Ronaldo falou, quanto injeção intravenosa até de THC. Ela é dose dependente. Quanto mais alta a dose, pior o prejuízo da memória. Usuários ocasionais têm maior prejuízo do que os dependentes, porque a dependência faz com que você já tenha um efeito de quase se acostumar, o cérebro fica acostumado com aquela substância. Interessante ver que o canabidiol ele pode proteger a memória tardia quando você tem uma injeção de THC, mas ele não protege do prejuízo da memória operacional, que seria aquela velocidade de processamento, nossa memória RAM. Os tratamentos com Nabilone, que é uma medicação então que tem e tem, enfim, canabinol. Prejudica a memória imediata, tardia e de reconhecimento, e ela também é dose dependente. Em relação ao uso crônico, que é a maioria, porque assim, nós temos os usuários de maconha que ficam dependentes, e como é que eles ficam depois desse uso prolongado? O prejuízo na memória verbal
dos adolescentes e adultos jovens, e ela é pior de acordo com a frequência de uso, a quantidade de uso, a duração, o início do uso e pior em mulheres. Como fica a recuperação dessa memória? E essa é uma controvérsia muito grande na literatura, porque nesse estudo eles apontam que adultos jovens e adolescentes existe uma melhora depois de 4 a 8 semanas de abstinência e para 2 semanas de abstinência para usuários ocasionais. Os adultos maduros com uso prolongado, eles mantêm um prejuízo após cerca de 1 ano de abstinência, quando a gente tem estudos de comparação entre gêmeos que são discordantes para o uso. Agora, muito recentemente, e muito obrigada, por ter me enviado o artigo de abril aqui de 2018, uma outra revisão sistemática de outros profissionais da Filadélfia está tentando mostrar qual é o peso da evidência, o efeito dessa evidência em várias áreas e vários domínios neurocognitivos. E aqui eles apontam, então, que as evidências não são importantes. Agora, o que eu achei interessante é que essa análise sistemática, ela só estudou estudos cross-sectional, ou seja, transversais, que são estudos que não são primariamente dedicados a estudar causa e efeito, é uma fotografia do que acontece naquele momento. Então, é um estudo de associação. Ele mostra que as associações entre o uso da cannabis e o funcionamento cognitivo, em estudos transversais, não são importantes, são pequenas. E os déficits podem refletir os resíduos do uso da substância, como se então qualquer déficit fosse somente alguns resíduos que tivessem ao longo do tempo. E aí a abstinência, colocada aqui, maior do que 72 horas, quase que o efeito fica muito pequeno. Acho que esse é um trabalho que vai ser bastante utilizado pela mídia para levantar a bandeira de que não tem problemas importantes, de que a abstinência logo vai ficar com todo mundo muito bem. Agora, voltando para pensar que a atenção, então não é com abstinência, os usuários de maconha, os pesados, são aqueles que a gente consegue identificar os danos cognitivos, porque usuários leves, sabe-se que é muito difícil identificar. Acontece que os usuários pesados, em geral, eles não cessam o uso e ficam completamente abstinentes. Frequentemente, eles continuam utilizando 1, 2 baseados por semana, mesmo que tenham diminuído, ainda existe sempre os canabinoides no cérebro. Então, a atenção, ela tem sido um dos principais efeitos na intoxicação aguda da cannabis, e ela pode refletir esses efeitos residuais e que eles podem dissipar, sim, à medida que a pessoa fica abstinente. A função psicomotora, que seria, então, muito afetada na intoxicação, e aí nós temos o dirigir, os riscos e os problemas da direção, ela persiste por algum tempo depois da exposição crônica, e em usuários pesados, com a cannabis fumada em altas doses, claro que resulta em mais colisões numa tarefa neuropsicológica quando eles fazem um labirinto virtual, por exemplo. Então, as evidências sugerem que a função psicomotora ela é afetada pela intoxicação aguda, mas ela provavelmente persiste por algum tempo após a exposição crônica. Muito importante todos os dados a respeito da quantidade aumentada de acidentes em relação ao uso da maconha. As funções executivas, eu acho que são as preferidas, porque o nosso estudo mostrou exatamente como essas funções seriam quase o CEO, o que controla o nosso cérebro, o maestro do nosso cérebro. E as funções executivas, elas envolvem todas essas
pequenas outras funções, pequenas grandes, né? Planejamento, organização, iniciativa, memória operacional. Então, seria a capacidade de organização, de planejamento, de fazer as coisas funcionarem. No nosso estudo, então, que esse estudo fez parte, 2 dos nossos estudos fizeram parte daquela meta-análise da doutora Nadia Solovich. E aqui nós temos um dado interessante falando sobre funções executivas, mostrando a diferença entre early onset e late onset. Então, quando a gente dividiu o nosso grupo de usuários só de maconha entre aqueles que começaram a usar antes dos 15 anos e os que começaram a usar depois dos 15 anos, existe uma diferença muito importante, significativa, em várias tarefas cognitivas de funções executivas entre o grupo early onset, do late onset, do grupo controle. Então, quem começou a usar precocemente é pior do ponto de vista de funções executivas. Então, elas afetam o dia a dia, né? É essa história que às vezes não se vê numa avaliação neuropsicológica um dado específico de quantos erros perseverativos uma pessoa fez, mas no funcionamento global é aquela pessoa que fica meio atrapalhada, aquela pessoa que não consegue realizar todas as suas funções. Um estudo muito importante de 2004 aponta que existem efeitos significativos no QI e na aprendizagem. Então, o uso persistente e pesado, ele reduz cerca de 6 a 8 pontos no QI. Então, quando nós falamos de uma pessoa que é assim superdotada, com QI 135, perder 6 pontos não faz muita diferença. Só que a nossa população não é feita de pessoas superdotadas. Então, quando nós temos uma pessoa normal, ela perder cerca de 6, 8 pontos, isso faz bastante diferença. Pode atrapalhar os resultados acadêmicos. Essas pessoas, então, que têm resultados acadêmicos ruins, elas têm 4 vezes mais chances de terem usado maconha no ano anterior do que outros que tiveram notas mais elevadas. Então, assim, não tem dúvidas que o início precoce é mais prejudicial. E quando falamos em início precoce, imaginem ainda as grávidas que estão usando maconha, o quanto isso é prejudicial. E quando, como conclusões, teríamos que, em relação aos efeitos agudos quer dizer, usou naquele momento, o que se apresenta? Memória prejudicada, diminuição da atenção, coordenação motora reduzida, aumento da ansiedade, pânico, paranoia, vai ser falado sobre todos os aspectos, né, do desencadeamento das psicoses, aumento da sensação de prazer e euforia, claro, todas as drogas dão prazer e por isso elas vão procurar ser consumidas. Percepção sensorial ampliada, aumenta essa percepção, aumento do apetite, sensibilidade à dor alterada. Em relação aos efeitos de longo prazo, problemas de memória, o QI mais baixo, a síndrome amotivacional, o prejuízo nas funções executivas, planejamento, organização, controle inibitório, a capacidade de controlar os impulsos e a capacidade de tomada de decisão. É essa coisa atrapalhada. Então, o comprometimento cognitivo em uma série de domínios ele pode persistir além do período de intoxicação e potencialmente afetar o funcionamento diário em usuários de maconha, particularmente aqueles que tiveram o início de uso na adolescência. E o prejuízo na memória, atenção e funções executivas podem persistir após a abstinência prolongada, mas a persistência ou a recuperação em todos esses domínios ainda precisa ser mais estudada. É necessário investigar diferenças pré-mórbidas, então ninguém que começa a usar droga já não tinha problema nenhum, provavelmente essas pessoas já tinham problemas anteriores, fatores genéticos e tudo.
E esse estudo que o Dr. Ronaldo até colocou, né, Adolescent Brain Cognitive Development Study, que vai, acho que ajudar bastante, porque ele vai incluir aproximadamente 10 mil crianças de 9 a 10 anos, e os pesquisadores vão acompanhar o seu desenvolvimento biológico, comportamental, através de exames de imagem, até a vida adulta, e vai poder ver várias variáveis, como o uso de substâncias, lesões, e como isso vai ser afetado no cérebro em desenvolvimento. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Eu sei que tem muito mais coisas, a gente tem que correr. Eu vou pedir, então, para o Dr. Sérgio Nicastri apresentar os efeitos psiquiátricos.